Muito bom dia, meus irmãos e irmãs, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6. Nós vamos ler os versos 1 a 8, mas antes de ler, eu gostaria de fazer uma pergunta direta e franca a você. Você tem alguma queixa a respeito de Deus? Se Deus hoje lhe desse a oportunidade de estar cara a cara, com Ele, dissesse: alguma coisa que eu fiz você não gostou? Você teria algo para dizer? Vejam bem, irmãos, Deus estabeleceu um relacionamento conosco, aliança. É o grande termo, é a grande palavra dos dois testamentos, aliança. Aliança é um relacionamento, e pessoas que se relacionam às vezes se desentendem, não se desentendem? Às vezes, o relacionamento de Deus conosco é descrito como se fosse um casamento, e os casais se desentendem. Mais frequentemente, o relacionamento é de um pai com um filho, e muitas vezes os filhos reclamam dos pais, ou não. Muitas vezes, os filhos têm queixas para seus pais. Se Deus me perguntasse, eu confesso que eu teria algumas coisas que eu diria: não entendo muito bem. Por exemplo, eu não entendo muito bem por que é que Deus permite que tantas coisas ruins aconteçam nesse mundo. Por que crianças morrem tão cedo? Por que pessoas ímpias morrem tão tarde? Por que é que o mal, muitas vezes, parece ser muito mais presente nesse mundo do que o bem? Por que a injustiça é muito mais rotina do que a justiça? São coisas que frequentemente nos inquietam nesse nosso relacionamento com Deus, com o nosso Pai, ou com o nosso esposo, que é o nosso Deus. Mas vejamos o que essa passagem tem a nos ensinar sobre essas coisas. Deus está falando aqui no verso 1: ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi. E enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Vejam que Deus está aqui querendo discutir a relação, sim. Deus está querendo conversar com o seu povo, mas de uma forma mais formal e intensa, Tanto é que aqui é como se ele dissesse: vamos fazer um julgamento, vamos estabelecer uma controvérsia. Cada um pode falar livremente. Cada um pode dizer o que está no seu coração, mas Deus também quer falar. E Ele também quer fazer com que o seu povo entenda alguns aspectos específicos da aliança
do relacionamento que o povo, naquele momento, não estava entendendo muito bem. Só para esclarecer a situação, Miqueias, profeta, que época? Século 7, século 8, antes de Cristo. Quase o mesmo tempo de Isaías, né? Aquele grande profeta. Qual é o período ali? Qual é a situação nebulosa? Qual é o momento terrível que está, né, se aproximando do povo de Deus? É, como sempre, o exílio babilônico. Está um pouquinho longe ainda, mas já começa a aparecer a sombra no horizonte. Acontece o seguinte: Israel está dividido em duas partes, lembre-se, né? A parte do norte lá, Samaria, a capital, com as tribos, a maioria das tribos. Quase sempre infiel, quase sempre, né, ladeira abaixo em termos de viver conforme a vontade de Deus e obedecer os seus mandamentos. A parte sul, capital, Judá, né, capital de Judá, Jerusalém, mais ou menos. Alguns reis fiéis, outros nem tanto. O povo até que não vai tão mal em alguns momentos, mas em geral também acaba tropeçando bastante. Acontece que, no ano 722 a.C., né, Deus permitiu que o reino do norte, a parte norte, chamada de Israel, capital, Samaria, fosse devastada, destruída, pelo poder de Assíria, que mais tarde viraria a Babilônia, mas naquele momento era a Síria, a grande potência, o grande império. Destruiu Samaria, simplesmente varreu aquele povo da face da terra, por assim dizer, né? E veio então e cercou também Judá e Jerusalém, e tudo levava a crer que a sorte de Jerusalém e Judá ia ser a mesma, ou seja, ia ser destruída, ia ser conquistada, porque o poder dos exércitos da Síria era incomparável. Nesse tempo, Jerusalém, Judá, até por causa da divisão, tinha ficado muito fraca, muito frágil. Não tinha um grande exército, não tinha grandes condições de resistir um império tão poderoso, tão grandioso quanto era o império da Assíria. E é aqui, nesse momento, que o povo começa, então, a reclamar de Deus. É nesse momento que, ao ver-se diante de tanta ameaça, e aparentemente sem chance de se defender, que o povo do Senhor começa a dizer, pelo jeito não valeu tanto a pena esse relacionamento, essa aliança, estarmos tanto tempo seguindo esse Deus, porque, vejam, nossos irmãos do norte já eram, né? Já caíram. E ao que tudo indica, o mesmo destino nos aguarda em breve. Vejam, não aconteceria isso, porque Deus, para mostrar ao seu povo o seu poder e a sua misericórdia, não permitiria que naquele momento Judá e Jerusalém caíssem diante do poder da Assíria. Sim, a Assíria chegou e cercou Jerusalém, e parecia só uma questão de tempo para que tomasse a cidade. Proferiu insultos contra Deus, contra o povo de Deus, disse: quem vocês acham que vocês são? Quem vocês acham que é esse Deus? Ninguém vai livrar vocês das minhas mãos. Mas Deus livrou. Deus livrou, fez com que a Assíria fosse atacada na retaguarda, justamente quando estava surgindo o Império Babilônico, e para poder defender a própria terra, os exércitos tiveram que levantar o cerco de Jerusalém e retornar para o norte. Do nada, por assim dizer, do nada, os judeus saíram um belo dia e olharam, os exércitos não estavam mais lá, os exércitos da Assíria. E isso foi um grande feito, né? Uma grande evidência de Deus, de que Ele é misericordioso, bondoso, paciente. Mas sabemos que mais tarde Deus permitiu, sim, que outro império ainda pior viesse, já que a lição não foi aprendida da primeira vez, né? Outro império ainda pior viesse e sim, fizesse todo o trabalho e aí sim destruísse Jerusalém, destruísse o templo e levasse todo o povo cativo para o norte,
para a Babilônia, lá onde eles ficaram 70 anos, até que outra vez Deus mostrasse sua misericórdia, sua graça, e permitisse que o povo retornasse outra vez miraculosamente, porque todas as situações pareciam irreversíveis da perspectiva humana. Pelo poder do braço humano, impossível, irreversíveis. Mas se tornaram realidade pela graça, pela misericórdia, pelo poder de Deus. Esse é o contexto. É nesse momento em que o povo de Israel está, por assim dizer, cansado de Deus. Porque é a pergunta que Deus está fazendo para eles aqui no verso 3. Após convocar a assembleia solene, após convocar a sessão de julgamento, aqui nos versículos 1 e 2, e vejam que forma realmente imponente Deus faz isso, quando ele diz assim: venha meu povo, venham todos vocês e reclamem, façam as suas reclamações. Mas Deus chama testemunhas nesse tribunal e diz: venham outeiros, venham montes, venham vocês duráveis fundamentos da terra, escutem a conversa. Vai ser uma conversa forte, vai ser uma conversa complicada, uma relação, uma discussão daquelas bem bravas. O Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Então Deus faz a primeira pergunta: povo meu, que te tenho feito? O que eu fiz para você? Não é a pergunta que nós fazemos às vezes para as pessoas quando elas estão assim, nos olhando com a cara meio torta. Quando as pessoas, a gente passa por alguém e a pessoa passa reto, não olha, desvia o olhar, né? E aí você vai lá e pergunta: escuta, o que eu te fiz? O que eu fiz para você? Por que você está assim? Por que está arredio? Por que parece não querer conversar? O que está acontecendo? O que foi que eu te fiz, meu povo? E a segunda pergunta de Deus é: com o que eu te cansei? Você está cansado, cara cansada, cara de enfado. Essa palavra é interessante, não é? Porque ela expressa o exato oposto daquilo para o que a aliança de Deus foi proposta. Sabe para que Deus estabeleceu a sua aliança com o seu povo? Para dar ao seu povo descanso. Descanso. O sabá, né? O sábado judaico, o sétimo dia, que desde o início esteve na aliança do Antigo Testamento, era o descanso no final de todo o processo da aliança. Ou seja, Deus sempre quis dar descanso ao seu povo. Porque Deus sabe o quanto nós cansamos por causa dos nossos pecados, das nossas falhas, por causa das nossas loucuras. Um dia Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu posso aliviar vocês. Descanso é o que o Senhor quer dar ao seu povo. O descanso eterno é o novo céu e a nova terra, é o mundo vindouro, onde não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais enfado. Há um descanso para o povo de Deus, diz o autor aos Hebreus, há um descanso para o povo de Deus. E esse descanso é Cristo, acima de tudo, porque é nele, aquele que convidou a cada um de nós, dizendo: venham até mim, eu posso dar descanso para vocês. Mas por que aqui o tiro saiu pela culatra? Por que aqui a aliança de Deus, em vez de estar produzindo descanso para o seu povo, está produzindo canseira? Onde está o problema? O problema está em Deus ou está no povo? O problema está no povo que não entende as razões de Deus. Está no povo que, ao olhar demasiadamente para uma situação pontual da vida, se esquece do todo. Ao olhar demasiadamente para um problema localizado no percurso, se esquece do todo.
do modo como Deus dirige, organiza o todo da nossa existência, da nossa vida. Então é quando a gente se desespera por causa de uma única situação e se esquece da longa história da providência, da longa história do relacionamento fiel e verdadeiro que Deus tem conosco. Um dia, naquela história de Jonas, depois que Jonas foi levado à baleia, o peixe lá engoliu, e ele apareceu lá na praia em Nínive, e ele foi lá pregar o evangelho, todo aborrecido. Deus fez uma plantinha brotar e lhe trazer um pouquinho de alívio, e quando aquela plantinha morreu, o profeta soltou o verbo e disse: assim não dá, agora já é demais. Essa é a gota d'água. Nem a plantinha aí que me deu um pouquinho de alívio o Senhor quis manter. É mais ou menos isso que às vezes acontece conosco na vida. Porque certas situações funcionam para nós como gota d'água. E aí a gente explode. E aí a gente desanima. Mas devíamos nos lembrar, de que existe todo um relacionamento de Deus conosco que não é guiado por situações pontuais, mas é guiado por propósitos eternos, por propósitos maiores. E por isso, para resolver a controvérsia e para resolver o problema relacional aqui que surgiu com o seu povo, Deus manda o seu povo se lembrar. Veja, a partir do versículo 4, o que Deus está fazendo ao contar a velha história, ao relembrar os grandes atos do passado. Deus fala assim: responde-me, o que está acontecendo? O que foi que eu te fiz? Por que você está tão cansado comigo? Aí Deus diz: pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi. E enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de Deus, ou os atos de justiça do Senhor. Se nós quisermos voltar a um estado de relacionamento abençoador, na aliança, que Deus não abandona conosco, o primeiro passo é sempre lembrar outra vez, lembrar do passado, lembrar dos grandes feitos de Deus, os grandes feitos de Deus na nossa vida. Mas note que aqui a ênfase não está tanto nos feitos individuais de Deus para conosco, porque é fato, sim, que cada um poderia, como diz aquele velho hino, contar as bênçãos. E se contasse as bênçãos, como diz aquele velho hino, no final nós veríamos que elas são muitas mesmo, e a gente pararia de reclamar por causa daqueles pontos individuais, daqueles momentos que não parecem tão abençoadores na nossa vida. Mas nem é isso que Deus está fazendo aqui. Ele nem está dizendo conta as bênçãos e veja quantas são. O que ele está dizendo é: relembre o todo. Relembre a história como um todo. E relembre a história coletiva do povo de Deus. O que Deus quer aqui é que o seu povo se lembre da história coletiva. O modo como Deus redimiu Israel desde que saiu do Egito, porque ele começa a mencionar isso, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão. Então Deus está relembrando aqui a velha e grande e coletiva história redentiva dele com o seu povo, como ele os resgatou. Redenção, portanto, é a palavra-chave. Lembrar da redenção.
lembrar como Deus redimiu o seu povo da casa da servidão, te remi. Redenção, remissão. E enviei, ele fala aqui, te dei grandes líderes, né? Moisés, Arão, Miriam. Veja como Deus agora foca em dois momentos específicos dessa longa história, que ele está resumindo tudo aqui com poucas palavras, mas está resumindo essa grande história. Ele diz assim no verso 5, povo meu, possessivo, particular, né? Ele não fala assim, povo, ó povo. Não, aqui tem o pronome pessoal junto, né? No hebraico, ami, povo meu. Lembra-te agora do que maquinou Balaque, os seus inimigos, as pessoas que quiseram fazer o mal contra você. Muitos tentaram, não é? Fazer o mal contra você, mas o que aconteceu? Por acaso eu não tornei bênção a maldição deles? Por acaso eu não reverti tudo aquilo? Aquela velha história de Balaque, Balaão, vem cá profeta, amaldiçoa o povo aí para mim. Não, Deus não deixou. Lembra como eu transformei o mal em bem? Lembra como eu transformei a maldição em bênção? E lembra quando vocês não tinham mais o grande líder Moisés, porque ele não poderia levá-los à terra prometida, e aí vocês pensavam que estava tudo acabado? Lembra do que aconteceu, ele diz aqui, só mencionando de passagem, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal? Lembra essas duas regiões, né? Sitim e Gilgal, só para localizar você. Sitim, o último acampamento do povo de Deus, das 12 tribos, que tinham saído do Egito, vagado 40 anos no deserto, e agora chegou o momento de entrar. 40 anos depois, estão acampados em Sitim. Diante deles o quê? O Jordão. É atravessar e entrar na terra prometida, finalmente. E aí então, vai a arca, com os sacerdotes, para no meio do Jordão. O que acontece? A história se repete. As águas param. Secam-se outra vez, no início e no fim. Na saída do Egito, as águas pararam. E o povo passou a pé enxuto. Não, Deus não pode fazer isso de novo. Vamos lá. Para outra vez o Jordão. Agora é o Jordão, a última fronteira. E o povo passa a pé enxuto. Peguem as pedras aí, tirem umas pedrinhas, 12, uma para cada tribo. Façam aqui um altar para se lembrar. Para que era o altar? De pedras tiradas para se lembrar. Para que lá no futuro, sabe, um dia, os filhos de vocês, que não viram nada disso, que não participaram de nada disso, vão perguntar para vocês, o que são essas pedrinhas aí? Papai, mamãe, sabe o que é, meu filho? Então, foi assim, o Jordão parou. Como antes disso, o Mar Vermelho se abriu, e nós passamos pelo meio, porque o Deus da aliança, o Deus de toda a fidelidade, fez essas coisas grandiosas para nós no passado. Mas aqui, o povo se esqueceu. Não lembrava mais. É por isso que Deus fala, lembra, povo meu. Espanta esse Alzheimer espiritual, né? Lembra, povo meu, lembra das coisas grandiosas do passado, tudo aquilo que eu já fiz. Quando nós enfrentamos esses momentos pontuais da nossa vida, em que tudo parece desespero, em que nada parece estar no lugar, em que tudo parece ir de mal a pior, é hora de lembrar não só das bênçãos individuais que já tivemos, mas acima de tudo, da redenção.
lembrar dos grandes atos de Deus do passado. Nós cristãos, irmãos, nós temos grandes atos para lembrar. Nós podemos lembrar do nascimento de Jesus, essa é a época para fazer isso, inclusive. Quando Deus cumpriu suas promessas de mandar o Messias prometido. Podemos lembrar da sua vida, da sua morte na cruz, pelos nossos pecados, para nos redimir das nossas iniquidades. Nos lembrar da sua ressurreição, porque tudo isso não foi feito por Ele, para Jesus, foi feito por nossa causa, em nosso lugar. Nos lembrar de que Ele subiu aos céus, ressuscitado, se assentou à destra de Deus e disse: agora eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Recebam o meu Espírito, sejam capacitados, recebam poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. E assim a igreja vai pelo livro de Atos, né? E vai percorrendo as nações, e vai se estabelecendo. Por que nós estamos aqui hoje? Olhe para as pedras, as 12 pedras tiradas do meio do rio, porque elas representam o que Deus fez. Os grandes atos redentivos de Deus. Leia a sua Bíblia, então. Abra os Evangelhos, abra o livro de Atos. Na dúvida, quando a relação não está boa, quando tem muitas queixas para fazer com Deus, abra a sua Bíblia e leia o que está escrito e relembre os grandes feitos de Deus, os feitos redentivos, não tanto os feitos individuais, pense mais nos coletivos mesmo, do que Deus fez por todos nós. Na salvação que foi providenciada por Cristo Jesus, para cada um de nós, e em todo o poder que Ele disponibilizou, tanto para a nossa salvação, quanto para a nossa santificação, quanto para a nossa missão aqui neste mundo. É nessas coisas que nós temos que pensar. Mas vamos lá, qual é a resposta do povo na sequência, né? Veja como esse povo aqui está realmente desaforado. Há alguns momentos em que as pessoas falam o que não devem. A resposta do povo no verso 6 é: então o que é que Deus quer mesmo? Fala aí de uma vez, Deus. Com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei ante o Deus excelso? Deus gosta de culto? Tá bom, vamos cultuá-lo. Deus quer ofertas, quer sacrifícios? Ok, vamos dar. Quanto? Quanto o Senhor quer, Deus? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano, é isso? Ou Deus quer mais, é pouco? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, um não serve, precisa de milhares? De 10.000 ribeiros de azeite? Aqui nos lembra muito, né, aquele momento em que Salomão realmente oferece de uma forma tão massiva, né, essas ofertas, mas é a consagração do templo. É como se aqui o homem dissesse, né, esse interlocutor com Deus, esse questionador, está dizendo: olha, eu tenho que ser igual a Salomão? Só assim Deus vai se agradar? Só se eu entregar milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite? Ou será que eu tenho que ir ainda mais nessa história para poder agradá-lo? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? Eu vou ter que fazer o que nem Abraão fez? Precisaria até o fim e sacrificar o meu próprio filho? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Muitos intérpretes, muitos estudiosos, quando leem esse texto, interpretam essa passagem, eles dizem: está vendo, Deus não queria nada daquilo. Deus nunca quis sacrifícios, Deus nunca quis holocaustos, Deus só quer que você faça o bem aos outros. Não é bem assim, calma aí.
tudo o que Deus estabeleceu na velha aliança, em termos de ofertas, holocaustos, sacrifícios, tinha uma função e um papel muito específico, faziam parte dessa grande história da redenção, porque era assim, através deles, que Deus perdoava os seus pecados. Era assim, através dos holocaustos, dos sacrifícios, que eram oferecidos no templo de Israel, que redenção era aplicada ao povo de Deus. Tudo isso tendo em vista o quê? Lógico, Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, aqueles rituais, aqueles sacrifícios, aquelas ofertas não eram em vão, não eram inúteis. Quando oferecidos com fé, eram aceitos por Deus, porque prefiguravam, essa é a palavra, prefiguravam, como figuras, o único e verdadeiro sacrifício que seria aceito. Aí sim de um primogênito, aí sim de um filho, mas não nosso, não é o seu, não é o meu, é o de Deus. Veja a ironia aqui dessa pergunta desse povo que diz: é isso que o Senhor quer, Deus? Para ficar tudo bem? Para ficar tudo bem entre nós, o Senhor quer isso, que eu sacrifique meu próprio filho? Como se eu dissesse ao longo de toda a Escritura, porque essa resposta não está só aqui, está em toda a Bíblia. Não, eu não estou pedindo isso de você. Isso eu peço de mim. Isso eu não peço de você. Não é você que vai ter que sacrificar o seu filho. Não é você que vai ter que entregar o seu primogênito por causa do pecado da sua alma, mas eu vou entregar o meu primogênito pelo seu pecado, sim. Mas quando a relação está complicada, frequentemente o lado magoado não consegue ver os grandes atos, os grandes feitos de Deus. Há, portanto, nessa pergunta do povo de Deus aqui, uma falta de compreensão do que Deus realmente requer. Sim, sacrifícios eram necessários, eram requeridos, mas não com essa perspectiva, não com esse sentimento orgulhoso ou autossuficiente, não com essa perspectiva de mero cumprimento ritualístico. Não há nada mais ofensivo do que quando você age com alguém de maneira ritualística.
Sabe quando o negócio azedou com o patrão? Azedou com o chefe? Mas você tem que continuar fazendo as coisas que ele quer, né? Porque senão ele te manda embora. Então você faz. Mas em cada açãozinha que você faz, você deixa uma sobrinha ali na sua atitude, meio que para mostrar: toma. É o que você quer? Pega. Quer que eu faça? Eu faço. Mas no final sempre fica aquela sobrinha dizendo: não é o que eu quero. Não é o que eu quero fazer. Só estou fazendo porque sou obrigado. Só estou fazendo porque não tenho opção. Se é desse modo que você está se relacionando com Deus nessa manhã, levante-se e vá embora. Não há nenhuma razão, nenhum motivo para permanecer nesse relacionamento. Nenhum motivo para permanecer. Porque um pai não quer isso de um filho. Um pai não quer que seu filho cumpra funções que ele determinou, apenas porque ele diz: se eu não fizer isso, né? Apanho. Ou, se eu não fizer isso, adeus, mesada. Se eu não fizer isso, não me libera mais o carro. Ou outras coisas. Então toma. É o que o Senhor quer? Toma! Um pai não quer isso de um filho. O que um pai quer? O que um pai espera? O texto diz, e da forma mais clara possível, da forma mais direta possível, Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Aqui está o sumo bem. O que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti. O que um pai quer de um filho? O que o Deus da aliança quer daqueles que Ele chamou para um relacionamento? Primeiro, que se lembre do passado, dos grandes feitos de Deus, que constantemente volte a isso, que nunca se esqueça do que aconteceu lá quando Balaque, quando Balaão, que nunca se esqueça de Sitim até Gilgal, que nunca se esqueça de Moisés, Arão, Miriam, saíram do Egito. Deus dá uma pincelada geral aqui e põe todo o passado diante do seu povo, que nunca nos esqueçamos do que Deus já fez por nós, coletivamente. Os grandes atos redentivos de Deus. Ele já te disse isso, ele acabou de dizer aqui. Ele já te disse o que é bom, que você não se esqueça. Que você abandone essa história de relacionamento por obrigação. Que você pare de achar que é a quantidade de coisas que você dá que o agrada. Que você pare de viver uma vida de ritual, ritual, ritual e mais ritual. Porque dessa forma você acaba sendo muito desaforrado com Deus. Você acaba sendo muito ingrato para com Ele. Quando você diz, é 10.000 que o Senhor quer. É o meu próprio filho que o Senhor quer. E Deus diz, não, o seu não, é o meu mesmo. O que é que Deus quer, irmãos? E aí vem as próximas 3 coisas. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ou seja, sem se esquecer das coisas do passado, sem entender, né? sem perder o entendimento de como é que funciona a redenção.
Redenção não é por obras, redenção é por graça. Sem se esquecer de como é que funciona a redenção. Estando, portanto, redimido, faça 3 coisas. Pratique 3 coisas. É bem interessante porque parece que essas 3 coisas aqui, o Senhor Jesus também cita. Para os fariseus, lembra quando ele... Vamos ler a passagem? Mateus 23, 23. Quando Cristo diz assim para... E veja que aqui também a questão é oferta, né? A questão também aqui é o que darei a Deus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais eles? Os 3 que ele mencionou lá também: a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas. Quais coisas? Entregar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, sem omitir aquelas. Quais? A justiça, a misericórdia e a fé. Volte para o texto de Miqueias e veja que é basicamente isso que o Senhor está aqui exigindo. A vida da aliança. O relacionamento produtivo, abençoador, que produz descanso e não canseira, que produz descanso, o descanso verdadeiro, que pratique justiça. E sabe, essa expressão aqui, ela nos assusta frequentemente, porque a gente fala, bom, como é que isso é possível, né? Quem é que consegue ser justo? Aliás, a própria Bíblia fala, não tem ninguém. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, como é que Deus pode exigir de nós aquilo que não é possível? Não é essa a questão, não é esse o ponto. Claro que nós sempre falaremos, nós sempre pecaremos, nós nunca alcançaremos o nível máximo do padrão da lei, da justiça de Deus. Mas nem por isso nós podemos dizer, então deixa para lá. Então deixa para lá. Não dá mesmo? Esquece. Vamos de qualquer jeito. Não é assim. Pratiques a justiça. Ou seja, que a justiça seja prática. Não só teoria. Seja prática na sua vida. E aqui, irmãos, Deus está falando principalmente do modo como nós tratamos os outros. As outras pessoas. E eu poderia fazer uma tradução assim, bem na linguagem mais atual possível. Poderia ser assim: jogue limpo com seu irmão. Porque nos relacionamentos, frequentemente, nós somos injustos. E a injustiça se expressa quando nós estamos pensando na nossa situação antes do que na dos outros. Quando nós estamos pensando em como podemos nos dar bem em cada situação que enfrentamos. E aí, nesses momentos, nós não somos tão limpos assim. Nesses momentos, nós guardamos coisas para nós. Nós ocultamos coisas dos outros. Aquela história de vou vender o meu carro, né? Compra aí meu carro, tá bom? Oh. Tem algum problema? Não. Só o motor tá, né? Meio... Mas, bom, tá bom. Claro, um exemplo exagerado. Mas o que é ser limpo, jogar limpo, ser honesto, ser franco, é dizer, é um carro bom, mas o motor está no fim, tá? Então, vai ter que fazer. Custa tanto. Quer comprar mesmo assim? Não? Eu também não compraria. Tá bom. É por isso que eu estou vendendo, inclusive, né? Jogue limpo. Seja honesto. Seja verdadeiro.
Pratique a justiça, não esconda as coisas, não omita as coisas. Não seja dúbio, não deixe entendimentos dúbios para os outros. Sabe aquela história do, não, mas eu não falei isso, mas também não falou aquilo. E quando não falou aquilo, deu a entender que poderia ser isso. Jogue limpo. Seja honesto. Pratique a justiça. Não engane o seu próximo. Não engane as pessoas à sua volta. Não engane nem os estranhos. Fique com o prejuízo. Essa é a ideia. Aguente o prejuízo, não passe o prejuízo para o próximo. Não se livre do problema passando o problema para o outro. Se o problema é seu, fique com ele. Aguente. Trate dele. Porque o Senhor vai lhe dar graça, lhe dar misericórdia. A segunda coisa que Deus pede: ame a misericórdia. Irmãos, já é difícil ser misericordioso. Agora, amar a misericórdia é pior ainda. Porque o que é ser misericordioso é tratar o seu irmão como ele não merece. Porque o que ele merece é paulada. É isso que ele merece. Todos são pecadores. Nos relacionamentos, as pessoas merecem frequentemente cacetadas. E o que é que nós temos que dar a elas? Misericórdia. E pior, tem que gostar de fazer isso. Aí você fala, já não é demais ter que ser misericordioso e ainda tem que gostar de fazer isso? É isso que Deus quer. Que você ame ser misericordioso. É porque Deus ama ser misericordioso. Sabe, quando Deus nos perdoa dos nossos pecados, e Ele faz isso lá na cruz do Calvário, sacrificando o Filho dele, lembre sempre disso, né? Lembra da redenção, mas Deus não nos perdoa com o coração dolorido, tipo assim, vou ter que perdoar esse camarada. Minha vontade é jogar ele no quinto dos infernos, onde ele bem merecia estar. Mas eu vou dar uma chance. Não. Quando Deus nos perdoa, é como aquele pai que está recebendo o filho pródigo de volta. E ele não está recebendo dizendo assim, seu miserável, gastou todo o meu dinheiro lá naquelas porcarias. E agora voltou com essa cara deslavada. Mas sabe como é que é, né? Sou pai. Entra. Pega aí, ó, o anel. Pode dar também a sandália. Não é assim que Deus... Não é assim que Deus nos trata. Aquele pai recebe o filho pródigo pulando no pescoço do filho. E diz, até que enfim voltou. Estou aqui todo dia te esperando. Deus ama ser misericordioso. Ele não o faz por obrigação. Ele ama isso. Ame você também. É isso que Deus está dizendo, que você ame ser misericordioso com as falhas dos outros. Porque isso é o jeito que nós podemos estar mais perto de Deus, mais próximos das ações de Deus, quando nós somos assim. E a última expressão é a mais espetacular de todas, porque aqui é um resumo de tudo, de toda a aliança com Deus. Veja aí, andes humildemente com o teu Deus. Deus vinha falando até agora, né? Povo meu, povo meu, povo meu. Agora, o pronome está na segunda pessoa, teu. Sabe o que eu sou? Teu Deus.
Isso é muito íntimo. Isso é extremamente pessoal. Quando Deus diz, teu. O teu Deus. O que Ele quer de você? Que você esteja com, outra palavra, com o teu Deus. Irmãos, com é grudado, é junto. Não é andar um do lado da rua e o outro do outro lado. Isso não é andar com, isso é andar longe. Quando ele fala, ande com o teu Deus, é muito junto, é muito perto. É isso que Deus quer. Deus não quer você longe. Deus não quer você andando sozinho por aí, do outro lado da rua, perdido, sei lá onde. Deus quer você com Ele, do lado dEle, grudado nele. Andar é a grande palavra da aliança, né? Enoque andou com Deus. Por isso foi tão especial, por isso foi tão único, tanto que Deus disse, não aguento deixar você longe de mim, vem para cá. Enoque andou com Deus, tanto que Deus disse, vem andar aqui no céu comigo já. Não vamos nem esperar, vamos pular etapa. Tinha que morrer, tinha que ficar um tempinho lá no paraíso, só com a alma, esperando uns milhares de anos para ressuscitar. Não, Enoque, já, sobe para cá, é agora, eu quero você comigo. Andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Aqui é o top do relacionamento. Noé andou com Deus. E por isso foi o único cara que sobreviveu, ele e sua casa, de toda aquela tragédia, que foi o dilúvio. Andar com Deus, meus irmãos, significa estar dia e noite, a vida inteira, na presença de Deus. Não é só quando vai à igreja, não é só quando se ajoelha para orar, mas é ter um relacionamento contínuo com o Deus da aliança. Ande com o teu Deus. Mas faltou uma palavra, né? Uma palavrinha aí passou no texto. E é ela que possibilita tudo o resto. Porque sem ela, nada do resto vai acontecer. Qual é a palavra? Humildemente. Humildemente. Não é o cara que diz, é 10 mil que o senhor quer? Pega. Será que o senhor quer até meu filho? Já é demais, né? Mas for. Humildemente. É aquela pessoa que reconhece que não tem nada. Nada para dar. Nada para oferecer. Nada para barganhar. Nada para negociar. Nada para exigir, portanto. É aquela pessoa que diz, é tudo do Senhor, é tudo para o Senhor. Que bom que o Senhor quis fazer uma aliança comigo. Não é a palavra comum no hebraico para humildade, isso espanta um pouco os tradutores, inclusive. Não é a palavra comum, existe outra palavra que seria parece mais apropriada. Mas essa também significa humildade, mas parece que ela tem um sentido a mais. E aí os intérpretes acham
que o sentido adicional aqui traz para nós um conceito de cuidado. É como se ele dissesse: seja cuidadoso no modo como você anda com Deus. Não ande descuidadamente. Seja cuidadoso. Essa humildade, portanto, ela se reveste de uma constante atenção para ver onde pisa, para ver por onde anda, para ver o modo como anda, porque andar ao lado de Deus não é fácil. Andar do ladinho dele, grudado com ele, não é fácil. Portanto, humildade é a coisa mais importante, é uma humildade cuidadosa, de quem está sempre olhando para a pessoa do lado e dizendo: será que estamos no mesmo passo? Estamos no mesmo ritmo? Ou estamos andando descompassadamente? Atenção. Deus quer atenção nesse relacionamento. Mas é isso que Ele quer. Nos quer perto, nos quer junto, nos quer andando com Ele, jogando limpo na vida, amando a misericórdia, amando ser misericordioso e andando cuidadosamente e humildemente do ladinho de Deus até o fim. E não tem nada melhor. Não tem vida melhor. Não tem vida mais aprazível do que essa. Como temos experimentado e como sem dúvida o Senhor nos dará mais e mais. Vamos orar. Senhor, nesta manhã te agradecemos pela Tua palavra e te suplicamos que aperfeiçoes o nosso relacionamento contigo mesmo, para que compreendamos a aliança, todas as partes dela, e acima de tudo, a graça, a misericórdia, a fidelidade. Primeiro, que o Senhor mostra para conosco. Segundo, que o Senhor requer de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.